Fala, criatura! Tudo tranquilo? Prof. Rui é aqui na área. Se você ainda não me conhece, eu sou professor de Química, especialista em vestibulares e também no Enem. E nesse vídeo de hoje eu vou resolver com você a questão de número 45 do vestibular de inverno da UEM, provinha de 2025. Uma questão que abordava basicamente o assunto de bioquímica, falava sobre as biomoléculas. Agora, eu tenho que falar uma coisa pra você. Se inscreve no nosso canal, criatura, porque conteúdos bons como esse aparecem sempre por aqui. E é claro, não vai doer, dá um joinha aqui pra gente, que ajuda demais a gente a produzir cada vez mais conteúdos como esse pra você, ok? Agora, sem maiores enrolações, bora pro vídeo! A química do carbono é denominada química da vida. Milhões de moléculas orgânicas diferentes estão presentes nos seres vivos. Assinale o que for correto a respeito da característica química das moléculas orgânicas presentes em seres vivos. E daí ele começa assim, ó. As proteínas são compostas de alfa-aminoácidos que reagem entre si através de reações de condensação, formando ligações peptídicas. Primeiro item, ó, verdadeiro. Tudo que ele falou é correto. Então vamos ver ponto a ponto que ele comentou aqui. Primeiro, proteínas simples são compostas de alfa-aminoácidos. Primeiro, o que é um alfa-aminoácido? Um alfa-aminoácido é uma molequinha assim, ó. Imagine um carbono como esse, que esteja conectado a uma carboxila, que é um C-O-OH, ácido carboxílico, e esteja conectado a um grupo amino, NH2, ok? Aqui nós vamos ter um hidrogênio e aqui nós vamos ter um radical que eu vou chamar de R. Pois bem, isso aqui é um alfa-aminoácido. Por quê? Você percebe que isso daqui é um ácido carboxílico, não é? E que o carbono vizinho a essa carboxila está conectado ao grupo amino. Pois bem, o carbono vizinho à carboxila a gente chama de carbono alfa. Então ele é um alfa-aminoácido, ok? E como é que ele reage? Né? Ele reage com outra molécula de alfa-aminoácido fazendo uma ligação que a gente chama de ligação peptídica, que é basicamente, como a gente vai mostrar depois, tá? Uma ligação do tipo amídica. O que é uma ligação amídica? Vai haver a formação da função amida juntamente desses caras aqui. Quando uma molécula de alfa-aminoácido reage com outra molécula, ele gera uma função amida, ok? Então, item 1, verdadeiro. Vamos ao próximo? Item 2. As moléculas Item 2. A molécula formada pela reação de condensação entre dois aminoácidos apresenta em sua composição final uma função amina e uma função ácido carboxílico. Item verdadeiro, tá? Tá tudo certo por aqui. Ué, Rui, mas você não falou no item anterior que era uma ligação amídica, que tinha a formação de uma amida? Relaxa que eu vou mostrar para você. Preste atenção nisso daqui, ó. Eu vou desenhar duas moléculas de aminoácidos e a gente vai fazer a reação entre elas. Pode ser? Então imagina o seguinte, ó. Esse cara aqui é um aminoácido. Vou colocar para você, tá? C-O-OH, tudo bem? Aqui eu vou colocar o grupo amino, certo? Aqui eu vou pôr um hidrogênio e aqui eu vou colocar, preste atenção, ó, um outro hidrogênio. Quando o radical desse cara é um hidrogênio, tá? A gente diz que nós temos uma glicina. Então representei para você aqui o aminoácido mais simples de todos, que é a glicina. Vamos supor que ele reaja com outro aminoácido. Ó, vou fazer esse mesmo desenho aqui, ó. NH2 ligado a CH, aqui o C-O-OH. Tudo bem? E aqui, ao invés de colocar um hidrogênio, eu vou colocar um outro radical. Eu vou colocar um radical metil. Quando você tem um radical como sendo metil, aqui nós vamos chamar esse cara de alanina. Então, ó, a glicina vai reagir com a alanina. Vamos ver do que dá? Bom, basicamente vai ter a condensação das duas. Você está ouvindo esse termo condensação aparecer várias vezes, não é? O que é uma reação de condensação na química orgânica? Né? Observa aqui comigo. A condensação é quando duas moléculas orgânicas se juntam, formando uma molécula orgânica maior. Mas para elas poderem se juntar, elas vão perder pequenas unidades, tá? Que podem ser moléculas de água, que podem ser HCl, que podem ser diversas coisas. Nesse caso, sempre vai ser água. É uma condensação por desidratação. Como assim, professor? Eu vou te falar. Tá vendo que esse cara aqui, ó, tem a carboxila? Ele vai perder esse OH. Tudo bem? E aqui o grupo amino, ele tem dois hidrogênios, não tem? Ele vai perder um dos hidrogênios, ou seja, vai sair uma água daqui. Tudo bem? Uma água vai sair daqui. E agora veja o que vai acontecer. Vamos lá? Vamos desenhar o que sobrou? Vou copiar do jeito que tá, ó. NH2 ligado a CH,
C dupla O, preste atenção agora. Aqui tinha aquele hidrogênio que já estava, não é? O hidrogênio que já estava, e agora preste atenção. Era C dupla O, OH, mas ele perdeu esse OH. E esse cara aqui perdeu um hidrogênio. Bom, se era NH2 e perdeu um hidrogênio, sobrou NH. Então, olha aqui, eu vou desenhar em vermelho essa ligação. Ligação com NH. Depois eu vou copiar do jeito que estava. CH aqui em cima, CH3 aqui embaixo, né? Que era a alanina. E aqui, por fim, C dupla O, OH. Essa molécula aqui, ó, é uma molécula formada da união de 2 aminoácidos. A gente chama na química isso daqui de dipeptídeo. Isso é um dipeptídeo. Se tivessem 3, seria um tripeptídeo. Se fosse o resultante da união de 4, um tetrapeptídeo. Agora, quando essa reação se polimeriza, aí nós temos um polipeptídeo, mais conhecido como proteína. O importante é você perceber 2 coisas por aqui. Você viu que a ligação entre as 2 cadeias é a ligação aqui, ó, que a gente chama de peptídica, não é? Lembra que eu te falei? Qual é a função orgânica presente aqui? C dupla O ligado a N é uma função amida. Então é por isso que a gente fala que é uma ligação amídica. Só que não foi isso que ele falou. Lembra que ele falou? Ó, a molécula resultante, tá, da condensação de 2 aminoácidos, ela tem na sua composição uma função amina e uma função ácido carboxílico. Cadê essa função? Tá aqui, ó. Essa é a função amina na molécula resultante. E essa daqui na outra ponta é a função ácido carboxílico. Então, a molécula final tem 3 funções orgânicas. A função amina, a função amida, resultante da condensação, e, por fim, a função ácido carboxílico. Então, esse item aqui está verdadeiro. Vamos ao próximo? Item 4. Na composição de lipídios, ou seja, ele coloca aqui as gorduras, predominam sais de ácidos graxos saturados e insaturados. Esse item aqui está falso. O que tem de errado nele? Bom, quando a gente pensa em lipídios, a principal classe de lipídios que a gente conhece, que contempla óleos e gorduras, é aquilo que a gente chama de glicerídeos, ok? Glicerídeos. E basicamente, o que são os glicerídeos? Bom, glicerídeos são basicamente ésteres do glicerol. Tudo bem? São ésteres do glicerol. Você deve se lembrar que o glicerol é um triálcool. Glicerol é a glicerina. Esse cara aqui, ó, dá uma olhada. CH2, tá? Ligado ao OH, juntamente de CH ligado ao OH, juntamente de CH2 ligado a OH. Pois bem, o que eu quero falar para você é o seguinte. A gente pode pegar esse cara aqui, que é o glicerol, e reagir com moléculas de ácidos carboxílicos, fazendo uma esterificação. O detalhe é o seguinte, como ele tem 3 hidroxilas, ele pode fazer até 3 esterificações. Então, na verdade, o que são glicerídeos? Eles são monoésteres, diésteres ou triésteres do glicerol, dependendo da quantidade de OHs que foram esterificados. Geralmente são triésteres, porque geralmente os 3 são esterificados. Então, vou dar um exemplo aqui para você. Ó. Imagine que isso daqui seja um ácido graxo, isto é, um ácido de cadeia longa, que pode ser saturado ou insaturado, como ele falou. Tá? Aqui eu vou pegar uma outra molécula de um ácido graxo. É HO, C dupla O, R', e aqui uma outra molécula, HO, C dupla O, R, 2 linhas. O que eu quero mostrar para você é o seguinte, como que é formado esse lipídio, tá? Olha aqui, ó, o ácido perde OH, o álcool perde H. E aqui acontece essas 3 esterificações, tá? Então dá uma olhada na estrutura para a gente poder entender como que é um lipídio. Vai ser mais ou menos assim, ó, CH2, O, C dupla O, R, tudo bem? Conectado a CH, O, C dupla O, R', e por fim CH2, O, ligado a C dupla O, e aqui no fim R, 2 linhas. Isso é claro, mais as águas que foram geradas no processo. O que eu quero mostrar para você é que essa molécula aqui corresponde a um glicerídeo, que é a principal classe de lipídios que a gente conhece. Então o erro que ele colocou foi falar sais de ácidos graxos. Na verdade, não, eles são o quê? Ésteres de ácidos graxos, que podem ser tanto saturados quanto insaturados. Então, falsa. Vale lembrar que os sais de ácidos graxos são, na verdade, os sabões. Se a gente pegar isso daqui, essa molécula de lipídio, e fizer uma hidrólise alcalina, aí sim eu vou ter uma mistura de sais de ácidos graxos, que a gente comumente chama de sabão. Então, item 4, falso. Vamos ao próximo?
Item 8. O biodiesel é obtido por meio de uma reação de saponificação de triglicerídeos vegetais, em que cada molécula de triglicerídeo forma 3 moléculas de éster de glicerila. Falso, ele errou na palavra. Não é saponificação, de jeito nenhum. Saponificação é reação que gera sabão. Aqui a reação é chamada de transesterificação, tá? Transesterificação. Que cuidado, é diferente de esterificação. Uma transesterificação é diferente de uma esterificação. Então vamos colocar aqui o que você tinha que saber para responder isso, ok? Primeiro, o que é uma esterificação? É a reação que forma um éster. Ácido mais álcool gera éster e água. Isso é uma esterificação. Agora, o que é uma transesterificação? Eu falo para o meu aluno que é transformar um éster em outro éster. Então imagina o seguinte, pegar aqui a molécula de lipídio, ó, CH2O, C-O, R', juntamente de CHO, C-O, R', duas linhas, juntamente de CH2O, C-O e aqui R, 3 linhas, ok? Vamos supor que eu reaja isso daqui com metanol. Só que tudo que a gente fizer tem que ser nas 3 partes, tá? Só para você poder entender. Vou pegar um álcool de cadeia curta, tipo um metanol. Ó, geralmente a gente usa metanol ou etanol. O que eu quero falar para você? Aqui vai uma dica para você, vestibulando, que vai fazer qualquer vestibular do Paraná. Não se esqueça disso, não se esqueça disso daqui. Nessas reações, o primeiro produto, sempre que eu pegar uma molécula dessa e reagir com alguém, o primeiro produto tem que ser o quê? O glicerol. Então você vai decorar a estrutura do glicerol, tá? Você vai decorar a estrutura do glicerol. Essa estrutura que eu vou pôr aqui para você, ó. CH2OH ligado a CHOH ligado a CH2OH. Não se esqueça desse cara. Esse é o glicerol. Agora, o outro produto vai ser bem óbvio para você. Sabe por quê? Raciocina comigo. Pensa. Para essa molécula virar aquela, não se esqueça que a ligação que sempre você pensa em quebrar é essa, tá? Do C-O com o oxigênio, que foi a ligação que formou esse composto, né? Então, agora me diz uma coisa. Para essa estrutura virar essa, você concorda que ele tem que receber um hidrogênio, não é? Tem que receber um hidrogênio. E esse hidrogênio veio daqui, tá? Então são esses hidrogênios que eu uso para chegar por lá. Portanto, o que sobrou para nós que vai se conectar ao C-O-R? Vai ser o OCH3. Então o OCH3 se conecta a esse C-O-R', formando isso daqui, ó. Dá uma olhada, ó. Vou pegar aqui, ó. CH3O ligado, vamos colocar lá, C-O, R', mais CH3O ligado a C-O, R, 2 linhas, e por fim, CH3O ligado a C-O, R, 3 linhas. O que eu quero mostrar para você é o seguinte, isso é uma transesterificação. Por que é uma transesterificação? Isso aqui é um éster, o lipídio é um éster, e eu estou reagindo com álcool. O que eu estou gerando? Um novo éster, que na verdade é uma mistura de ésteres, mistura essa que a gente chama de biodiesel, tá? Então lembra que o biodiesel é uma mistura de ésteres, tá? Derivadas desse cara que tinha lá, mais um novo álcool. Então, ó, éster com álcool dá éster com álcool. Isso é uma transesterificação. Nunca se esqueça que junto do biodiesel sempre vai ser produzido quem? O glicerol. Esse cara é um subproduto do processo, tá? Então não se esquece desse nome, transesterificação. Falou em biodiesel, transesterificação. Vamos ao próximo? Item 16. A sacarose, que é o açúcar comum, é uma molécula resultante da reação de condensação de 2 moléculas de glicose. Claro que não, criatura. Isso você aprende na biologia. 2 moléculas de glicose, quando se juntam, geram a maltose. O que nós temos como sendo, né, a nossa sacarose? Sacarose, na verdade, é a união de 2 coisas. Glicose com frutose. Mais especificamente, uma alfa-glucose, certo? Juntamente com uma beta-frutose, tá? É isso daqui que dá origem para nós, aquilo que a gente chama de sacarose. Portanto, item 16, falso. Vamos ver então como é que ficou o gabarito oficial dessa questão? E o gabarito oficial dessa questão traz como corretos os itens 1 e 2, totalizando 3, exatamente como a gente previu nessa resolução, ok? Espero que você tenha entendido, criatura, e tenha gostado dessa resolução. Parabéns, Wayne, uma questão muito bacana, tá? E ó, é claro, você entendeu que qualquer dúvida que você tiver, é só perguntar aqui embaixo que eu respondo pra você, criatura. E se não tá inscrito no canal, ainda dá tempo, né? Se inscreve e dá um joinha pra gente, porque ajuda demais, ok? Espero você então na próxima questão.